a vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 16, faz uma diferença muito clara entre a vontade humana e a vontade de Deus, mostrando que a vontade do Senhor para nossas vidas sempre é o melhor. O capítulo 16 de Provérbios pode ser organizado em 4 partes principais, nos ensinando a buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Do versículo 1 até o versículo 9, com projetos sábios. Do versículo 10 até o versículo 17, com escolhas sábias. Do versículo 18 até o versículo 24, com desejos sábios. E do versículo 25 até o versículo 33, com intenções sábias. E ao ler esse texto é importante fazer essa pergunta: você tem buscado a vontade do Senhor para a sua vida? Vamos estudar em Provérbios 16 a diferença entre a vontade do homem e a vontade divina. Primeiramente, os projetos sábios, em Provérbios 16, versículo 1 até o 9. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A primeira diferença que o texto faz é entre os projetos humanos e o projeto de Deus, mostrando claramente que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Muitas vezes planejamos de uma forma e não sabemos o que vai acontecer depois, mas o Senhor, que conhece o futuro e também conhece as nossas necessidades, as nossas condições, a nossa capacidade, é Ele que tem o melhor projeto para a nossa vida. Com certeza você já fez projetos que deram errados e você ficou decepcionado, frustrado. Mas quando antes de traçar o projeto, buscamos de Deus a sua vontade, recebemos do coração de Deus para o nosso coração e em nossa mente, então nós temos a certeza que estamos buscando a vontade de Deus. E isso é o melhor. Depois o texto fala sobre escolhas sábias, em Provérbios 16, do versículo 10 a 17. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra da sua mão são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. A segunda diferença que o texto ensina é relacionada às nossas escolhas, as direções que tomamos em nossas vidas. O texto também fala sobre decisões de um rei, de uma autoridade, de alguém que tem que fazer escolhas, e a diferença quando ele teme a Deus e quando não teme ao Senhor. Por isso, antes de tomar uma decisão, precisamos orar e perguntar: Senhor, o que é o melhor para a minha vida? Me dê sabedoria,
Coloca o teu temor em meu coração antes de fazer as nossas escolhas, porque depois que você decidiu, vem as consequências. Mas antes você é livre para decidir. Então busque a direção do Senhor em suas escolhas. E o texto continua falando então sobre desejos sábios, em Provérbios 16, do versículo 18 ao versículo 24. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e quem confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Uma outra diferença muito importante são os desejos humanos e o desejo de Deus. Muitas vezes a nossa vontade, que expressamos muito em nossas palavras, como o texto enfatiza a questão das palavras, revela aquilo que está em nosso coração. Só que muitas vezes a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E então acontece o erro. Na falta da sabedoria, nós olhamos somente para a nossa vontade pessoal e esquecemos talvez o nosso próximo, quem está ao nosso redor, e principalmente ignoramos o que Deus quer para nossas vidas. Mas quando o nosso desejo, mesmo quando estamos errados, confessamos diante do Senhor e pedimos: Pai, muda o meu coração, o Senhor então traz a sua vontade com o seu amor. E quando aprendemos a amar ao Senhor, também aprendemos a querer a vontade de Deus, que é sempre o melhor. Por fim, o texto fala das intenções sábias, em Provérbios 16, versículo 25 a 33. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. O texto conclui falando que nós também precisamos entender a diferença de nossas intenções, se são simplesmente humanas ou se estão de acordo com a vontade de Deus. Se você também aprendeu esse texto sobre os seus projetos, suas escolhas, seus desejos, a intenção vai no profundo do nosso ser e também aponta as direções que estamos tomando em nossas vidas. O que você quer fazer? Se você tem buscado o que é de Deus para a sua vida ou tem andado somente pela sua própria vontade? Muitas vezes a pessoa faz algo que parece ser bom, diz uma coisa que parece ser bonita, mas no fundo não tem uma boa intenção. Ou a própria pessoa não consegue discernir a intenção do seu coração porque tem sentimentos ocultos, mágoas, tristeza, rancor, vingança, quantos sentimentos negativos que impulsionam a pessoa a ter más reações. Por isso o texto fala sobre o piscar os olhos, o se controlar, o falar, o agir. Tudo isso
revela, descobre qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Então precisamos nos alimentar de sabedoria, do temor do Senhor, para que as nossas intenções estejam de acordo com a vontade de Deus. Algumas lições que aprendemos em Provérbios 16 nos ensinam a diferenciar a vontade humana e a vontade de Deus, nos ajudando a buscar sabedoria para nossos projetos, para nossas escolhas, os nossos desejos e as nossas intenções. O texto-chave do capítulo 16 é o versículo 1 que nos diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Essa é a diferença. Quando buscamos a vontade de Deus para nossas vidas, tanto os nossos projetos, escolhas, nossos desejos, intenções, tudo está alinhado com o plano de Deus para nós, porque a vontade de Deus sempre é o melhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina quanta sabedoria, quantas bênçãos para nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, render a nossa vontade, o nosso querer, o nosso ser, o nosso eu, tudo em nossa vida ao Senhor. Nos ensina, Pai, a conhecer a Tua vontade, a buscar a vontade revelada em Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ministre em nosso coração o Teu querer, a direção de Deus para os nossos caminhos, nossas ações, palavras, desejos, projetos, tudo em nossa vida seja conduzido e abençoado pelo Senhor. Que o nosso coração esteja no Teu coração e o Teu coração encha a nossa vida com o Teu amor. Assim nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que assim o Senhor nos conceda sabedoria para buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.